A Avenida Paulista pulsava com a energia fria de um dia útil de inverno. Os arranha-céus de vidro e aço perfuravam o céu cinzento de São Paulo, indiferentes à humanidade que formigava em suas bases. Executivos em ternos caros marchavam pelas calçadas, seus rostos iluminados pelas telas dos celulares, imersos em um mundo de transações e prazos. O barulho era uma sinfonia caótica de buzinas, conversas de negócios e o roçar de sapatos caros no concreto. Em meio a essa selva de pedra, sentada no degrau de mármore de um banco, Maria Eugênia era uma figura anacrônica. Aos 70 anos, com seu carrinho de recicláveis ao lado, ela representava um ponto de silêncio e pausa em um universo que só valorizava o movimento e a produtividade, tornando-se completamente invisível para a multidão apressada que passava por ela sem sequer notar sua existência. Ricardo, com seus 48 anos, era a personificação daquela avenida. Seu terno italiano era impecável. Seu relógio valia mais que um carro popular, e sua postura exalava o sucesso de quem dominava o mercado financeiro. No entanto, seu rosto carregava uma expressão de cansaço crônico, uma desconexão que o dinheiro não conseguia preencher. Ele caminhava rapidamente, com o celular pressionado contra a orelha, a voz ríspida, enquanto discutia números e resultados de uma transação que havia dado errado. Seus olhos não viam as pessoas ao redor. Não registravam a arquitetura ou o clima. Estavam fixos em um horizonte abstrato de lucros e perdas. Ele era uma engrenagem perfeitamente ajustada na máquina da cidade, movendo-se com uma urgência que o isolava de qualquer contato humano genuíno, cego para a vida que acontecia a centímetros de seus pés. Absorto na ligação estressante, Ricardo fez um gesto brusco para guardar o celular no bolso interno do paletó. Foi um movimento rápido, quase inconsciente, mas suficiente para que sua carteira de couro, pesada e cara, escorregasse e caísse silenciosamente na calçada. Ela pousou a poucos metros de Maria Eugênia, que viu tudo acontecer em câmera lenta. Seus olhos, acostumados a procurar valor no que era descartado, arregalaram-se ao ver o objeto. Um maço de notas altas, R$ 5.000, era visível. Aquele dinheiro poderia mudar sua vida por meses, garantiria comida, um teto seguro, um alívio que ela não sentia há anos. Por um instante eterno, ela ficou paralisada, o coração batendo forte no peito. A tentação e a necessidade travaram uma batalha silenciosa em seu rosto enrugado, enquanto olhava para a carteira e, em seguida, para a figura de Ricardo que já se afastava. Vencendo o impulso que gritava por sobrevivência, a integridade falou mais alto. Maria Eugênia se levantou com dificuldade, o corpo protestando contra o movimento súbito. Apanhou a carteira do chão, sentindo o couro macio e o peso do dinheiro em suas mãos calejadas. Abriu a boca para gritar, para chamar o homem de terno, mas sua voz saiu fraca, um sussurro que foi imediatamente engolido pelo rugido do trânsito e pela cacofonia da cidade. Ela viu as costas de Ricardo dobrarem a esquina, desaparecendo na multidão, como se nunca tivesse estado ali. Agora, ela estava sozinha, no coração da metrópole indiferente, segurando uma fortuna que não era sua, com uma decisão que definiria não apenas o seu dia, mas o resto de sua vida e a de um completo estranho. Com a carteira na mão, Maria Eugênia sentiu um peso que não vinha do dinheiro ou do couro italiano, mas da responsabilidade que aquele objeto representava. Cada passo arrastado em direção à delegacia era uma pequena vitória contra a voz do desespero que sussurrava em sua mente, lembrando-a do frio que sentiria à noite e da fome que roía seu estômago. O carrinho de recicláveis, seu fiel companheiro, rangia no asfalto como um lamento, testemunha silenciosa de sua jornada.
Ela não olhava para os lados, não queria ver a indiferença nos rostos das pessoas que passavam, pois naquele momento sua bússola moral era a única coisa que a guiava através da selva de concreto. Ela se apegava à imagem do rosto de sua mãe, uma lembrança distante que lhe ensinara que a dignidade era o único tesouro que ninguém jamais poderia roubar. A entrada da delegacia era um portal para outro universo. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor úmido que subia do asfalto, e o cheiro de café requentado e papelada antiga pairava no ar. Para uma mulher acostumada a viver ao relento, aquele ambiente estéril e iluminado por luzes fluorescentes era intimidante. Ela se aproximou do balcão com a hesitação de quem não se sente bem-vindo, segurando a carteira contra o peito como se fosse um escudo. O policial de plantão a olhou de cima a baixo, o tédio em seu rosto dando lugar a uma desconfiança velada. Maria Eugênia sentiu o peso de todos os preconceitos do mundo sobre seus ombros cansados, mas respirou fundo, reunindo a coragem que a vida lhe exigira tantas vezes para simplesmente explicar o que havia acontecido. Com uma voz surpreendentemente firme, embora suave, ela relatou os fatos. Colocou a carteira sobre o balcão de madeira escura e disse simplesmente: "Eu a encontrei na calçada. O moço de terno a deixou cair." Não havia drama em suas palavras, apenas a clareza de um fato. O policial abriu a carteira, viu os documentos e a quantia exorbitante de dinheiro ainda intocada. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo. Ele olhou novamente para aquela senhora de roupas gastas e mãos calejadas, e a desconfiança em seu rosto se dissolveu, substituída por um respeito genuíno e perplexo. Ele pegou o telefone para iniciar os procedimentos de localização do proprietário, tratando-a com uma gentileza que ela não recebia há anos, oferecendo-lhe um copo de água e uma cadeira para esperar. Enquanto isso, a realidade de Ricardo era um furacão de impaciência e frustração. Ele só percebeu a falta da carteira ao tentar pagar um café expresso em uma padaria chique. O pânico inicial não foi pelo dinheiro, mas pela burocracia infernal de cancelar cartões, tirar novos documentos e refazer sua vida digital. Praguejando, ele ligou para o banco, sua voz ríspida ecoando em seu escritório minimalista, com vista para a cidade. O atendente informou que, por sorte, a carteira continha um rastreador de localização que ele mesmo havia instalado e esquecido. O sinal apontava para um endereço no centro, a delegacia de polícia. A irritação de Ricardo apenas aumentou. Imaginando o interrogatório, a papelada e o tempo precioso que perderia por causa de um descuido estúpido. Ele chegou à delegacia como um general entrando em território inimigo, o som de seus sapatos caros batendo contra o piso desgastado. Sua expressão era uma máscara de urgência e superioridade, e ele se dirigiu ao primeiro policial que viu com a autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. "Estou aqui pela minha carteira. Fui informado que ela está neste local." "Tá", disse ele, o tom cortante não deixando espaço para conversa fiada. O delegado, um homem mais velho e calejado, simplesmente ergueu o queixo em direção a um canto silencioso da sala. A senhora ali a trouxe há algumas horas, com tudo dentro, até o último centavo. A simplicidade daquelas palavras preparou o terreno para o que viria a seguir, um impacto que Ricardo jamais poderia ter antecipado. Seguindo o olhar do delegado, Ricardo se virou e, pela primeira vez, ele realmente viu Maria Eugênia. Ela estava sentada em uma cadeira de plástico, as mãos cruzadas no colo, o olhar perdido em algum ponto da parede. Naquele instante, a imagem dela se sobrepôs à de sua falecida mãe nos seus últimos anos de vida. A mesma postura digna, a mesma aura de quem enfrentou o mundo e não se deixou quebrar. A semelhança não era física, mas de essência. Uma integridade silenciosa que emanava dela e o atingiu como uma onda. A irritação, a pressa. O mundo dos negócios, tudo se desfez.
Ele não viu uma catadora de recicláveis, uma invisível da metrópole. Ele viu uma pessoa, uma alma inteira, e o impacto daquele reconhecimento o deixou sem ar, paralisado no meio da delegacia. Ele se aproximou lentamente, o coração batendo descompassado. O mundo ao redor pareceu desaparecer, deixando apenas os dois naquele espaço. Senhora, eu não sei como agradecer, gaguejou ele. As palavras que antes saíam com tanta facilidade, agora presas na garganta. Ele tirou um maço de notas do bolso. Uma recompensa generosa, mas ela ergueu a mão e balançou a cabeça suavemente. Não precisa, meu filho. A gente só faz o que é certo. A recusa dele foi um golpe ainda mais forte que a devolução da carteira. É em momentos assim, quando a gente testemunha uma força que o dinheiro não compra, que entendemos o verdadeiro valor de uma história. Se o que você está sentindo agora faz sentido, se inscreva no canal, pois é a sua ajuda que nos permite continuar encontrando e dividindo esses relatos. A recusa de Maria Eugênia quebrou algo dentro de Ricardo. Em seu universo, tudo tinha um preço, uma negociação, um retorno sobre o investimento. Aquele gesto puro de honestidade, sem pedir nada em troca, desmantelou suas defesas e abriu as comportas de uma dor que ele mantinha represada há 1 ano. A culpa por não estar ao lado de sua mãe quando ela morreu o consumia, e ele via em Maria Eugênia uma chance, uma segunda oportunidade absurda de reparar um erro que não podia ser desfeito. Ele não estava mais olhando para uma estranha, mas para o espelho de sua própria falha, de seu luto não vivido, e a necessidade de fazer algo, qualquer coisa, tornou-se a única coisa que importava em sua vida vazia. Por favor, me deixe ajudar, ele insistiu, sua voz agora carregada de uma súplica genuína. Um almoço, um lugar para ficar esta noite, qualquer coisa. Não era mais um ato de caridade, mas um pedido de ajuda disfarçado. Ele precisava se conectar com aquela integridade. Precisava que a bondade dela o purificasse. E ali, naquele pedido, a gente vê a virada. A gente percebe que a ajuda não era para ela, era para ele. É por causa de momentos transformadores como este que contamos essas jornadas. E sua inscrição é o que nos dá fôlego para seguir em frente, para mostrar que a humanidade ainda pulsa nos lugares mais inesperados. Maria Eugênia o olhou nos olhos e, pela primeira vez, viu além do terno caro, enxergando a solidão que espelhava a sua. A história de Maria Eugênia era uma tapeçaria tecida com perdas silenciosas. Ela já tivera um lar. Uma casa pequena com um quintal onde floresciam as mais belas azaleias. Tivera um marido, cujo cheiro de café pela manhã era sua primeira alegria do dia, levado por uma doença súbita. E tivera um filho, um rapaz que se perdeu nas promessas da cidade grande e cujo contato se desfez como fumaça ao vento. Ela não foi expulsa de sua vida por um grande desastre, mas por uma sucessão de pequenas tragédias que, como gotas de água, erodiram a rocha de sua existência até não sobrar nada além da rua e da saudade. Sua resiliência não vinha da falta de dor, mas da profunda compreensão de que, mesmo tendo perdido tudo, ainda possuía a si mesma. Por isso, a oferta de Ricardo a assustou. Acostumada a ser invisível ou, pior, a ser alvo de desprezo, a bondade repentina de um estranho poderoso parecia uma armadilha. Sua dignidade, forjada nas ruas, era uma armadura. Eu agradeço, moço, mas sei me virar. Ela respondeu, a voz mantendo a firmeza. Ela não queria ser um projeto de caridade, um fardo para a consciência de um homem rico. A conversa entre eles se tornou uma dança delicada. Ele, desesperado para dar, e ela, receosa em receber. Ricardo teve que despir-se de sua arrogância, de sua necessidade de controlar, e aprender a simplesmente ouvir, a entender que a ajuda que ele oferecia precisava respeitar a força da mulher à sua frente. A insistência de Ricardo o levou a descobrir a verdade mais urgente.
Ao conversar com ela, notou uma tosse seca e uma palidez que não eram apenas fruto do cansaço. Com delicadeza, ele a convenceu a visitar um médico amigo seu, sob o pretexto de um simples check-up. O diagnóstico foi um soco no estômago de ambos. Maria Eugênia sofria de uma condição cardíaca grave, agravada pelo esforço físico diário de empurrar o carrinho e pela exposição ao frio implacável das noites de São Paulo. De repente, a situação deixou de ser uma questão de escolha ou de orgulho. O tempo estava se esgotando. A rua não era mais apenas um lugar de solidão e dificuldade. Era uma sentença de morte. E Ricardo sentiu o peso da vida dela em suas mãos. A notícia da internação de Maria Eugênia caiu sobre Ricardo como uma laje de concreto. O telefonema do médico o arrancou de uma reunião de resultados trimestrais. E, pela primeira vez em anos, os números se tornaram um ruído insignificante. Ele correu para o hospital, o coração martelando contra as costelas com uma urgência que não sentia nem mesmo nas piores crises do mercado financeiro. Ao encontrá-la no quarto, pequena e frágil, em meio aos lençóis brancos e ao emaranhado de tubos, o mundo dele parou. O bip incessante dos monitores era a trilha sonora de seu pânico, aquele ambiente estéril, o cheiro de antisséptico, a luz fria, tudo conspirava para trazer de volta a memória mais dolorosa de sua vida. O quarto onde sua mãe dera o último suspiro enquanto ele estava a milhares de quilômetros de distância, fechando um negócio. Sentado ao lado do leito, Ricardo observava a respiração suave e ritmada dela. Um milagre frágil orquestrado pelas máquinas. O dinheiro, que sempre fora sua armadura e sua ferramenta para resolver qualquer problema, agora se mostrava pateticamente inútil. Podia pagar os melhores médicos, o melhor quarto, os tratamentos mais avançados, mas não podia apagar a negligência de uma vida inteira. Não podia comprar de volta o tempo perdido. Ele olhou para as mãos calejadas de Maria Eugênia, repousando sobre o lençol, e sentiu o peso de seu próprio arrependimento. A mesma impotência que o engolira há um ano o afogava novamente. Ele não via apenas uma senhora doente. Via a personificação de sua falha, o eco de sua culpa e uma última, desesperada chance de fazer diferente. De ser o homem que sua mãe sempre quis que ele fosse. Ele se inclinou, pegando a mão dela com uma delicadeza que surpreendeu a si mesmo. Sua voz, antes acostumada a dar ordens e a dominar negociações, saiu embargada, um sussurro que mal atravessou o espaço entre eles. Maria Eugênia, ele começou, engolindo em seco. A senhora me devolveu muito mais do que uma carteira naquele dia. A senhora me devolveu um pedaço de mim que eu achei que tinha perdido para sempre. As lágrimas que ele segurava há um ano finalmente rolaram por seu rosto, quentes e libertadoras. A senhora me lembrou da integridade, da bondade. Me lembrou da minha mãe, e eu não estava lá para ela. Eu a deixei sozinha. E essa culpa me consome todos os dias desde então. O quarto de hospital se transformou em um confessionário. O executivo implacável se desfez, dando lugar a um filho enlutado, a uma alma perdida em um deserto de luxo e solidão. Seus olhos, que analisavam gráficos e mercados com frieza, agora suplicavam, fixos nos dela. Eu não posso mudar o passado, ele continuou, a voz quebrada, mas eu posso tentar honrar o que a senhora representa. Por favor, me deixe cuidar de você. Não como caridade, não por pena, mas porque eu preciso. Me deixe ter uma família de novo. Me deixe ser seu filho. O pedido pairou no ar, carregado com o peso de uma vida inteira de arrependimentos e a esperança frágil de redenção. Não era um favor que ele pedia, mas a própria salvação. Maria Eugênia, que estivera de olhos fechados, abriu-os lentamente. Havia uma lucidez e uma compaixão profundas em seu olhar, que pareciam enxergar diretamente a alma ferida de Ricardo. Lágrimas silenciosas também escorriam pelo seu rosto enrugado, não de tristeza,
mas de uma empatia que transcendia as palavras. Sem forças para falar, ela apenas apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Aquele simples gesto foi uma resposta mais poderosa do que qualquer discurso. Era um aceite, uma promessa, o início de um novo laço. Naquele quarto de hospital, em meio ao som das máquinas que mantinham uma vida pulsando, duas solidões se encontraram e, juntas, decidiram que não estariam mais sozinhas. A cura de um havia começado com a decisão de cuidar do outro. A recuperação de Maria Eugênia foi lenta, mas constante, nutrida não apenas pelos medicamentos, mas pela presença diária de Ricardo. Quando finalmente recebeu alta, ele não a levou para um abrigo, mas para sua casa. A cobertura, antes um mausoléu de design minimalista e silêncio, começou a se transformar. O cheiro de café fresco e bolo de fubá passou a preencher os corredores que antes ecoavam solidão. Pequenos vasos de violetas apareceram nos parapeitos das janelas, trazendo cor a um mundo que era monocromático. Maria Eugênia não ocupou apenas um quarto de hóspedes. Ela preencheu os vazios da alma daquele lugar e, principalmente, da alma de Ricardo. Sua risada suave, contando histórias de um tempo mais simples, tornou-se a nova trilha sonora da casa, e a presença dela transformou o apartamento caro em um verdadeiro lar. Algo que Ricardo não sabia que precisava desesperadamente. A mudança em Ricardo foi ainda mais profunda. Ele delegou a maior parte de suas responsabilidades na empresa, trocando as madrugadas de análise de mercado por manhãs tranquilas na varanda, ouvindo Maria Eugênia falar sobre as estrelas. Ele redescobriu o sabor da comida caseira, a alegria de uma conversa sem propósito e a paz de simplesmente estar presente. Inspirado pela força e pela história dela, ele usou sua fortuna e sua influência para criar algo com significado duradouro. Nasceu assim a Fundação Helena, em homenagem à sua mãe, uma organização dedicada a oferecer moradia digna, cuidados médicos e, acima de tudo, respeito aos idosos em situação de rua. Ele não estava mais construindo um império financeiro, estava construindo um legado de compaixão, um propósito que o dinheiro jamais poderia ter comprado e que preenchia seu peito com um calor que ele não sentia há anos. 2 anos depois, no coração de São Paulo, um prédio moderno e acolhedor foi inaugurado. Era o primeiro centro de acolhimento da fundação. Na cerimônia, Ricardo subiu ao palco, mas seu discurso foi breve. Com a voz embargada pela emoção, ele chamou a verdadeira homenageada. Maria Eugênia, com um vestido florido simples e um sorriso que iluminava seu rosto, caminhou até ele. Foi ela quem cortou a fita inaugural, sob o aplauso caloroso de dezenas de outros idosos que já haviam sido acolhidos pelo projeto. Naquele momento, ela não era mais invisível. Era um símbolo de esperança, a prova viva de que a dignidade não tem preço. Ricardo a observava da lateral do palco, não como um benfeitor, mas como um filho orgulhoso, compreendendo que a maior transação de sua vida não envolvera dinheiro, mas sim um ato de pura e incondicional humanidade. Ao final do evento, os dois sentaram-se em um banco no jardim recém-plantado do centro. O sol da tarde aquecia seus rostos enquanto observavam o movimento. Uma jovem executiva, distraída com o celular, passou apressada e deixou cair um lenço de seda. Antes que Ricardo pudesse se mover, Maria Eugênia se levantou com uma agilidade surpreendente, apanhou o lenço e, com um sorriso gentil, o devolveu à moça. O ciclo se completava, não como um evento extraordinário, mas como a coisa natural a se fazer. Histórias como esta nos lembram que a maior transformação começa com um gesto de decência. É por isso que sua inscrição é tão importante, pois ela nos ajuda a continuar iluminando a bondade que insiste em florescer, mesmo na mais dura das selvas de pedra.